cerca de 8.000 tipos de doenças raras no mundo. E para ser considerada rara, a doença tem que atingir 65 pessoas a cada 100 mil. Estudos apontam que 80% das doenças raras decorrem de fatores genéticos e 20% estão distribuídos em causas ambientais, infecciosas e imunológicas. A atrofia muscular espinhal, conhecida também como AME, é uma dessas doenças raras e é o tema do nosso plantão médico de hoje. Quem conversa com a gente sobre ela é o neuropediatra Dr. Ciro Matsui. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Abi. Boa Obrigado. tarde. Eu que agradeço. Fez boa viagem, doutor? Sim. Pegou bastante trânsito hoje? Um pouquinho, sexta-feira. Sexta-feira sempre pega, né? Mas acho que a volta vai ser tranquila. Tomara. Doutor, a gente falou muito de AME, teve um ano que a gente viu muitas coisas pela internet. Eu acho que foi aí que as pessoas começaram a entender um pouco mais da doença, principalmente por causa do tratamento dessa doença. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais o que é a AME. Legal. É verdade, né, Abi? A gente teve bastante divulgação, principalmente nas redes sociais, campanhas, né, que falavam realmente do tratamento, que é uma coisa nova na perspectiva dessa doença. A AME, né, a atrofia muscular espinhal, é uma doença que a gente chama de neuromuscular e é uma doença degenerativa também. Como você falou, né, é uma doença rara, então ela afeta aproximadamente 1 a cada 10 mil crianças nascidas, né, então ela é sim rara, mas é uma doença extremamente grave. Ela é uma doença que é dividida em 3 tipos. A forma mais grave dela é a doença genética com maior mortalidade na infância, inclusive, né? Ela é uma doença que leva, então, a um quadro de fraqueza muscular. Então, a criança muitas vezes nasce bem, mas vai desenvolvendo uma fraqueza, então vai parando de mexer os bracinhos, as perninhas e vai levando uma hipotonia, uma criança muito molinha, né? A gente brinca, vai pegar o bebê muitas vezes e parece um boneco de pano, né? Então é uma doença que os principais sintomas vão ser essa fraqueza muscular e essa hipotonia. Mas é uma fraqueza tão intensa que ela vai levar até o acometimento de alguns músculos especiais. Então os músculos da respiração e os músculos também responsáveis pela deglutição, para engolir. Então a criança, na forma mais grave, ela rapidamente vai precisar de um apoio para a respiração, de um aparelho e até às vezes de uma sondinha também para se alimentar, né? Então é uma doença que pode ser extremamente grave, né? É uma doença genética, né? Então ninguém pega, é uma doença que é herdada e é uma doença então degenerativa. Ela é uma doença herdada, doutor? É uma doença herdada. Seria possível, né, quando a mamãe está grávida, a gente conseguir identificar isso antes ou não, doutor? Ainda é difícil para a gente prever isso durante a gestação, né? E existem alguns casos em que, por exemplo, a mãe e o pai, o casal, já tiveram um filho afetado com essa doença. Aí você consegue fazer a pesquisa caso eles engravidem. Claro que o ideal é que você até faça uma pesquisa entre os pais para saber o risco de ter uma criança afetada por essa doença, né? Mas hoje, o nosso paradigma, inclusive, é a possibilidade de ter esse teste, o teste para AME no teste do pezinho, né? Já foi aprovada uma lei federal para que o teste do pezinho seja implementado, aliás, a pesquisa da AME seja implementada no teste do pezinho, mas isso ainda está em fase de implementação. Na cidade de São Paulo, nós já temos um projeto piloto. Então, nós já começamos a diagnosticar algumas crianças logo que nascem, mesmo antes de terem algum sintoma, por um projeto justamente para ampliação da pesquisa da AME no teste do pezinho para o Brasil todo. Então, em breve, nos próximos anos, a gente espera que o diagnóstico seja feito de maneira precoce, antes mesmo que a criança sofra de algum sintoma. Doutor, que fantástico isso. Então quer dizer que isso é possível, pelo menos no estado de São Paulo. É um exame que se faz, mas não é um exame coberto pelo SUS. Como funciona, doutor, esse exame? Isso, atualmente é um exame que não é coberto pelo SUS. É possível que as famílias que tenham condição, que tenham desejo de fazer esse teste para o bebê logo que nasce, fazê-lo, né? Então, existe alguns testes que fazem pesquisa de diversas doenças raras e doenças genéticas que têm um tratamento específico, né? Então, isso hoje ainda é restrito para aqueles que desejam e têm condições. Mas em breve a gente imagina, né, já tem essa aprovação, que seja implementado
em todo o sistema de saúde para todas as pessoas, que isso vai mudar muito, como já tem mudado, né, a história dessas crianças. Que incrível isso, doutor, isso seria incrível, seria muito bom. Doutor, quando a gente fala em AME, o senhor falou assim que existem 3 tipos, quais são esses tipos? Isso, a gente tem 3 formas basicamente chamadas de AME tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A mais grave é a forma do tipo 1, em que os sintomas vão aparecer antes dos 6 meses de vida. Então é muito rápido, às vezes o bebê já nasce e começa a apresentar os sintomas. Essa forma é uma forma que a criança nunca chega nem a conseguir ficar sentada, de tão grave que é o comprometimento, né? A forma do tipo 2 é uma forma clínica que é intermediária, então a criança vai começar os sintomas entre 6 meses e 1 ano e meio. Ela é uma criancinha que vai ficar sentada, mas não vai ficar de pé e andar sozinha, por exemplo. Aí a doença começa a aparecer e comprometer a força muscular e a criança então vai ficar fraca e vai até perder a capacidade de se sentar com a evolução da doença. E a forma mais leve é o tipo 3, que vai acontecer depois de 1 ano e meio de idade. E aí a criança já anda sozinha e você percebe, normalmente os pais vão perceber que ela começa a cair, ter dificuldade de se levantar, vai ficando mais fraquinha. E aí em algum momento na evolução da doença, essa criança, ou mesmo na idade adulta, pode perder a capacidade de andar. A gente tem até uma ilustração, né, mostrando onde é Coloca o pra problema gente, principal, né, da AME, acho que para a gente entender um pouco melhor. Então, ali à esquerda, a gente consegue ver que quem comanda os nossos movimentos são os neurônios, que a gente pode ver, né, aquela célula, né, arvorezinha azul, que se conectam ao músculo. Então, é o nosso cérebro que manda o impulso para os neurônios, mandam os impulsos para os músculos e a gente tem o movimento. O que acontece na AME? O paciente tem um problema genético e vai ter uma perda dos neurônios. Você vê ali do outro lado à direita que o neurônio não se conecta mais ao músculo. É mais ou menos isso que acontece mesmo, porque os músculos, os neurônios, eles vão perdendo a sua função. E como os nossos neurônios, eles não se reproduzem, né? Eles não se multiplicam, a gente sabe que o neurônio é uma célula que não tem essa capacidade, como a célula da pele ou qualquer outra célula do corpo. Então, uma vez perdidos esses neurônios, não se regenera mais. Por isso é uma doença, então, que vai se agravando ao longo do tempo, porque aos poucos vai havendo a perda desses neurônios. E doutor, quando o senhor fala que tem alguns problemas, né, e às vezes até na deglutição, enfim, é possível então que a criança fique desnutrida também? Sim, sem dúvida. Existem alguns problemas assim mais graves e mais urgentes para essas crianças, dependendo da forma clínica. Mas uma das coisas que é extremamente grave, que leva à mortalidade dessas crianças, é o comprometimento da musculatura respiratória. Então, algumas dessas crianças têm dificuldade de respirar e começam a ter pneumonias, por exemplo, e associada à dificuldade de deglutição, muitas vezes vai acontecer o quê? Um combo, inclusive, né? A criança vai começar a comer, engasgar, às vezes vai broncoaspirar, que a gente diz, né? Então, alguma substância, né? Algum líquido vai invadir o pulmão e ela vai ter pneumonia. Com esse problema respiratório, muitas vezes vai ter complicações mais graves. Mas sim, os problemas nutricionais são muito comuns, né? Tanto de desnutrição e algumas crianças até que vão depender de alimentação por via de alguma sondinha, até às vezes usam dietas industrializadas numa quantidade excessiva e às vezes alguns até têm um problema contrário, um ganho de peso excessivo. Então, a parte nutricional, sim, é super importante no manejo, né, dessas crianças, quando a gente está falando de pacientes já em fase um pouco mais avançada e já com uma dependência maior. Doutora, a gente tem um depoimento antes da gente falar dos tratamentos. Vamos assistir junto. Olá, pessoal. Eu me chamo Inaê Letícia, tenho 24 anos e sou mãe do pequeno Felipe, portador de atrofia muscular espinhal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dos benefícios dessa medicação chamada Zolgensma, conhecida como o remédio mais caro do mundo, a qual o Felipe teve a alegria de receber nesse ano. Nós já estamos colhendo os frutos da medicação e os benefícios, né? A gente sabe que a resposta é imediata, então
o Felipe adquiriu novos movimentos, atividades que antes eram impossíveis para ele, hoje ele tem realizado, claro, com a ajuda também das terapias, isso é muito importante, mas principalmente graças a essa medicação que salvou a vida do Felipe. E é isso que eu queria deixar aqui para vocês, a importância desse medicamento pelo SUS, que é capaz de salvar vidas. Se as crianças receberem essa medicação antes dos 6 meses de idade, as sequelas da doença são mínimas. Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui hoje, a importância do conhecimento e também da atenção para com as crianças que têm AME. Um beijo grande para você. É tão bonitinho ver a mãe feliz, né, com esse resultado de que tá dando certo, porque eu acho que deve ser algo tão desafiador para os pais, doutor, imaginar que esse tratamento é algo extremamente caro e que pode acontecer de o tempo ser curto demais. Quando a gente fala desse tipo de doença, a gente está correndo contra o tempo, doutor? Ah, sem dúvida, correndo contra o tempo. Então, nesse caso, né, a mãe Ainaê, a mãe do Felipe, tem toda a razão, né? Quanto mais cedo, melhor a resposta ao tratamento, né? Então, faz toda a diferença. Como a gente estava conversando aqui, é uma doença que vai levar à perda dos neurônios. Então, uma vez perdidos, eles não se recuperam. Então, se a gente consegue tratar de maneira bem precoce, até mesmo antes de surgirem os sintomas, a criança pode ter um desenvolvimento próximo do normal, né? Mas você vê, né, Abi, que mesmo uma criança que já tem sintomas, já é afetada, como é o caso do Felipe, que manifestou os sintomas e fez o diagnóstico depois, né, de nascido, de alguns meses de vida, os tratamentos também já mostram algum resultado. Ele estabiliza a progressão da doença e volta a ter alguns movimentos, fazer coisas que ele não fazia, né? Então é muito interessante o tratamento. Vale a pena dizer que hoje a gente já tem alguns tratamentos disponíveis no SUS, né? A gente tem, na verdade, 3 tratamentos possíveis. A partir de 2017 existe o primeiro tratamento e ao longo dos anos outros tratamentos foram disponibilizados, né? Essa medicação que o Felipe recebeu é uma medicação muito interessante porque ela é de uso único, é uma única dose e você consegue, entre aspas, né, corrigir o defeito genético. Ela insere o gene que é alterado na criança com AME e ela volta a produzir a proteína que falta para o neurônio se manter saudável e vivo. As outras medicações também são muito eficientes. A grande diferença delas é que elas são de uso contínuo. Então, a criança ou recebe por via de uma aplicação intratecal, que a gente fala, então recebe uma injeçãozinha e recebe a medicação direto na medula e no sistema nervoso central, ou até tem uma outra medicação que se toma pela boca, um xaropinho que se toma todos os dias. Todos os 3 tratamentos são muito eficientes e eles vão levar ao mesmo mecanismo de retomar a produção da proteína que não acontece no paciente com AME. Então, é legal dizer que a gente até já tem 2 tratamentos disponíveis, os 2 que têm uso contínuo, que a gente fala, ou se toma a cada período, ou se toma todo dia, né? Então, isso é muito interessante. E essa medicação, né, que o Felipe recebeu é uma medicação que já há uma recomendação para a inclusão dela no SUS, né? Até os 6 meses de vida, como bem disse a mãe, né? Que é uma medicação muito interessante porque ela realmente faz um efeito imediato e se aplica uma única dose. Então é muito interessante. Então é legal dizer e ressaltar até o papel que teve essas famílias e as organizações, né? A comunidade médica, a comunidade dos profissionais de saúde também, claro, que pressionamos, mas as famílias tiveram um papel muito importante para a aprovação desses tratamentos no SUS, né? Então foi muito legal ver a mobilização nos últimos anos e ver uma nova perspectiva para qualquer criança, porque são medicações de altíssimo custo, né? As famílias, né, na nossa realidade brasileira, não tem condição, mesmo internacionalmente, não tem condição de adquirir essa medicação com os próprios custos, né? Então é uma medicação que realmente deve ser custeada e coberta pelo Estado, né? Então, pelo governo.
Que bom, doutor. E quando a gente descobre que a criança tem o AME, aí os pais têm que, junto com o médico, fazer esse laudo para fazer a solicitação pelo SUS para conseguir esse tratamento. É isso, né, doutor? Exatamente. Existem alguns critérios, né? Nesse caso, a gente precisa ter alguma antecipação do diagnóstico, ou seja, a criança não deve estar numa fase muito grave da doença, senão ela fica fora dos critérios de tratamento no SUS. Então, existem algumas particularidades, sim, para a indicação do tratamento e existe ainda uma pequena falha no tratamento que, para os pacientes com o tipo 3 da doença, aquela forma mais leve de crianças que chegam a andar, ela ainda não foi aprovada no SUS. Então, a nossa luta, ela nunca acaba, né, Abi? A nossa luta, ela ainda continua para a gente ampliar o tratamento para todas as formas da doença, porque a gente, tendo alguns pacientes que têm o tipo 3 e tomam as medicações, a gente vê que eles voltam a andar, continuam mantendo a capacidade de andar. Então, é muito efetivo mesmo para esses pacientes. Mas ok, nós estamos avançando e acredito que nos próximos anos a gente vai ter uma perspectiva muito boa, especialmente com o touch do pezinho. Que maravilha, doutor, que maravilha, que assim seja. E é o que a mamãe disse ali, né? E o que o doutor falou também. Quanto mais a gente divulgar, mais a gente consegue ajudar as pessoas. Isso sim, né? É válido estar na internet para você ajudar essas pessoas, para a gente melhorar a nossa saúde, para a gente pedir estrutura para as pessoas, para pedir cura, para pedir os remédios. Isso sim é muito válido. Então, que a gente continue fazendo essa corrente do bem para essas crianças terem uma boa qualidade de vida, viu? Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, viu? Eu que agradeço, Abi. Muito bom poder compartilhar. E eu acho que é o que você falou mesmo, né? É muito importante as famílias prestarem muita atenção no desenvolvimento das crianças. Qualquer sinal de que a criança não está se desenvolvendo bem, então não está conseguindo segurar a cabecinha, ficar sentada, começou a andar e parou de andar, começou a cair, isso tem que chamar atenção. No caso da AME, é uma doença que a criança vai regredir. Então, não é normal a criança parar de mexer um bracinho e uma perninha, parar de ficar sentado, parar de andar. Então, isso tem que chamar atenção. E aqui vale também a ressalva para os colegas pediatras, né? Prestarem sempre atenção. A gente ouve muitas vezes aquela história de que cada criança tem seu tempo. Em parte é verdade, mas a gente não pode esperar muito. Então, quando a gente vê alguns sinaizinhos que são sinais de alerta, né? A regressão, essa fraqueza, criança mais molinha, tem que testar, tem que rapidamente correr, porque se por um acaso a gente consegue descobrir alguma criança hoje, numa fase inicial, os tratamentos têm um ótimo prognóstico, né? A perspectiva é muito boa. Que bonito esse alerta, doutor. Muito obrigada, viu? Obrigado, é exatamente Abi. isso. E volte mais para a gente falar, porque é um tratamento multidisciplinar, que existem vários profissionais que têm que fazer isso junto, e é um tema bem importante para a gente falar aqui no programa, viu? Você de casa, se tem dúvidas, aproveita para seguir o doutor, já pede para ele voltar. @DrCiro Matsui está aparecendo para você aí na tela. Doutor, ótimo final de semana. Obrigada. Obrigado, Abi. Bom fim de semana. Para todos nós.